dizer que nada é combinado, mas parece que tudo se combina, né? O meu marido começou a palavra ali, falando, né, nas crianças, né, que jovens que, né, tão cedo precisam de terapia, né, e tratamento psicológico. E graças a Deus a gente tem esse recurso, né, para ajudar quem necessita. Falou dos traumas de crianças que vêm de lares desestruturados. Eu faço parte, né, dessa estatística de crianças que nasceram em um lar desestruturado, né? Meus pais se separaram, eu tinha uns 3 aninhos, né? Minha mãe, enfim, nós passamos necessidade, trabalho, mas graças a Deus estou aqui hoje, né, para glorificar o nome do Senhor. Amém? E então, cresci, né? Meu pai sempre foi muito presente na minha vida, apesar de serem separados. Ele é um paizão, ele é uma bênção na minha vida, né? Apesar de serem separados, ele nunca me abandonou, nunca deixou de me visitar ou me buscar um final de semana da vida dele. Quando isso acontecia, eu acho que ele chorava mais que eu, né? E então ele é uma bênção, ele sempre foi, mesmo antes de se converter, antes de conhecer a Cristo, ele já era um homem bom, um bom pai, né? Como no casamento não deu certo, mas como pai, ele sempre foi um exemplo para mim, de amor, de atenção, de cuidado. Então eu queria honrar meu pai, né? Nessa questão, que, assim. Inclusive esteve aqui conosco pregando a palavra de Deus. Sim, já esteve aqui trazendo a palavra. É meu pai, pastor Adroaldo, mais conhecido como Dado. Amém. E, enfim, aí cresci, né? Me tornei uma adolescente. O meu pai sempre foi, assim, rígido, protetor, a moda antiga, né? A filha dele. Então ele, né, cuidava da filha, mesmo não morando na mesma casa, ele fazia o que podia. Porém, né? Minha mãezinha amada, né? Eu amo muito também. Infelizmente, né? Aprouve a Deus levá-la, né? E um dia nós nos encontraremos. Amém. Amém, em nome de Jesus. A minha mãezinha, né, naquela época, ela é um pouquinho mais permissiva que meu pai. O pai era mais rígido, enfim. E meu pai, numa certa etapa da sua vida, ouviu a voz do Senhor, né? E disse sim para Jesus. Saiu desse mundão aí, dessa vida promíscua, e começou a caminhar com Cristo. E óbvio que, como um pai que ama sua filha, ele queria, né, levar a sua filha para o caminho de Deus, ver a filha adolescente dele andando com o Senhor e não perdida nesse mundão aí, né, nessas madrugadas, nessas loucuras aí, que a gente sabe que, né, é assim que funciona lá fora. Então ele se converteu e logo começou os convites, né, pastor? Quando te converte, está no primeiro amor ali, tu quer levar todo mundo que tu conhece para Jesus, principalmente as pessoas que tu mais ama, né? Então, né? Enfim, filha, e aí, como é que tá, né? Então, meu pai começou a fazer os convites. Quem sabe, o pai começou a ir numa igreja, né? A igreja é muito legal, isso e aquilo, a gente vai lá, canta louvor, é bem diferente do que a gente imagina, do que tu conhece. Eu não conhecia muito de igreja nenhuma, né? E os convites começaram, né, para conhecer o Senhor. Mas eu, na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, eu dizia que não, não, pai, eu não quero. Não, pai, não vou na igreja. E ele me fazia semanalmente o convite. Vamos no culto com o pai hoje? Eu digo, não, pai, muito obrigada, não quero ir na igreja. Ele não ia me obrigar, né? Ele já tinha o conhecimento que a salvação, ela é individual e não é pela força, né? Então, ele apenas fazia os convites. E eu sempre dizia que não. Não quero, não vou, não quero saber de igreja. Uma vez eu cheguei a dizer para ele, pai, não me convida mais. Quando eu tiver uns 80 anos, que eu tiver bem velhinha, antes de morrer, eu vou na igreja para mim não ir pro inferno. E ele ficou me olhando assim, apavorado. Meu Deus, devia estar intercedendo por mim em espírito, né? Isso aí. Eu pensava, não, quando eu for bem velhinha, lá nos 80 anos, que eu vou viver bastante, aí eu vou pra igreja, né? Vou pra igreja, pedir perdão, e aí eu não vou pro inferno, vou pro céu. Tipo, faço tudo errado a vida toda e antes de morrer, né? Olha só os pensamentos pequenos da criatura. Porém, mal sabia eu, né, que o Deus que meu pai
estava servindo e andando junto, era soberano, sabia de todas as coisas e podia todas as coisas, né? Eu não tinha esse conhecimento. E eu ia a muitas baladas, a muitas festas, com amigas, com as minhas primas, os meus primos, né? Saía na sexta, no sábado, às vezes no domingo. Eu tinha aquela vida de adolescente largada. Sem muita regra. Sem muita regra, é. Apesar do meu pai não deixar, e algumas vezes ele ia atrás de mim, me buscar nas festas, né? Às vezes colava, eu ia. Real oficial, né? Sim. Então eu ia a muitas baladas, a muitas festas, saía de casa às 11 horas, chegava 6, 7 horas da manhã. Nada anormal para esse mundão aí. Tudo dentro dos conformes no padrão do mundo, né? E os convites pararam. Meu pai não me convidou mais. Não me convidou mais para ir em culto nenhum, não me convidou mais para ir em igreja nenhuma. Ia me visitar, a gente passava os finais de semana junto. E ele não tocava em igreja para mim. Não tocava em assunto de igreja, não me convidava mais para ir a lugar nenhum relacionado à igreja. E eu continuei nas minhas festas, nas minhas baladas. Até que um dia eu fui em uma danceteria que era muito conhecida, aqui em Gravataí, na Parada 63 ali. E me arrumei, fui com as amigas, com as primas. E cheguei lá, subimos para o camarote. E lá em cima, eu estava lá fazia acho que 1 hora mais ou menos. Por isso eu usei a palavra que Deus, Ele não tem a nossa mesma ótica. A gente para os nossos olhos só na aparência. E Deus vai além disso. Ele sabe muito além disso, muito além da aparência. Ele conhece a nossa alma, o nosso espírito. E eu estava naquele lugar, aquelas músicas altíssimas que tu mal consegue ouvir a outra pessoa falar contigo, aquelas luzes piscando, que é uma loucura, não sei como é que eu conseguia ficar, né, em pé naquele lugar, aquela loucura, todo mundo se pegando, bebendo, fumando, e uma loucura. E daqui a pouco aquilo que era super normal para mim, fazia parte da minha vida, eu olhei para aquele lugar e foi como se tivesse alguém tirado uma venda dos meus olhos. Como se eu tivesse vendada e a venda tivesse sido arrancada dos meus olhos. E eu consegui ver o que realmente era aquele lugar. E eu senti uma tristeza muito grande no meu coração. Eu comecei a chorar, as lágrimas começaram a escorrer e eu comecei a olhar para aquelas pessoas e comecei a sentir vergonha e dor. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, me mostrou. E eu senti no meu coração, eu disse, Deus, eu nunca tinha ido numa igreja, eu não conhecia nada de Deus, eu não conhecia Jesus Cristo, e eu senti no meu coração, que lugar é esse? Isso aqui é um inferno. Olha isso, todo mundo fazendo tudo de errado. Eu não posso continuar aqui, esse lugar não é para mim. E eu comecei a chorar muito, assim, chorar muito. E as minhas amigas já vieram para saber o que tinha acontecido. Se o que foi, o que aconteceu? Alguém te fez alguma coisa? Fala que a gente vai resolver. Olha como é que era a situação, né? Pode falar que a gente vai resolver. E eu disse, não, gurias, não foi nada, não aconteceu nada, tá tudo bem. Eu só não tô mais me sentindo bem aqui nesse lugar. Eu não tô bem, eu vou embora. E elas, não, nós vamos ficar, a gente recém chegou, vamos curtir a festa. E eu olhava para aquele lugar assim, aquele tunte-tunte, aquelas luzes, todo mundo se pegando, fumando, bebendo. E eu pensei, meu Deus do céu, esse lugar não é para mim. Esse lugar não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? Tá tudo errado. Tu não tá aqui, não pode. Esse lugar não é para mim, Deus. E eu resolvi ir embora. Fui embora para minha casa, cheguei em casa, chorei. Eu acho que naquele momento eu devo ter conversado com Deus e dormi. E no outro dia eu acordei, pastor. Eu acordei e olha, fazia um tempo que meu pai não tocava mais em assunto de igreja comigo. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai. Eu tinha 18 anos, gente. 18 anos, uma menininha. E eu liguei para o meu pai e eu disse assim para ele, pai, tudo bem, pai? Me diz uma coisa, tem culto na tua igreja hoje?
E aí meu pai, tudo bem, filha? Tem sim, tem culto na minha igreja hoje. Por quê? Ele não me convidou, ele perguntou por quê. Eu digo, pai, que bom. Porque se tiver culto na tua igreja hoje, por favor, passa aqui em casa e me leva junto. Me leva junto para tua igreja. E meu pai disse, amém, filha. Amém, glória a Deus. O pai passa aí, te leva assim. Eu digo, pai, tu não sabe o que aconteceu essa noite, pai. Mas aí eu tava aos prantos, tá, pastor? Pai, tu não sabe o que aconteceu essa noite, tu não faz ideia do que aconteceu comigo, pai. Eu tava lá e normal, e tava tudo normal como sempre foi. E daqui a pouco eu senti uma tristeza no meu coração e eu comecei a enxergar o que eu não via antes. E meu pai disse, filha, nesse momento o pai estava de joelhos, orando e intercedendo pela tua vida. Eu estava clamando a Deus e pedindo, Deus, tira minha filha dessas madrugadas, tira minha filha desse mundo, traz ela para o teu caminho, Deus. Eu só posso pedir isso para ti. E eu estava lá naquele lugar, naquela danceteria, naquele lugar terrível, coisas terríveis acontecendo lá dentro, de tudo aconteciam lá dentro. Jovens que não tinham limite para nada, e eu estava lá no meio deles. E o meu pai servindo a Deus, fazendo renúncias da vida promíscua que ele tinha, e estava orando, intercedendo por mim. E o que aconteceu? Por isso que eu digo, o Senhor não vê. A palavra do Senhor diz isso. Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas Deus vê o coração. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus entrou naquele lugar. Ele entrou lá naquele lugar e me resgatou. Por isso que eu digo, eu me converti. Eu conheci, o Espírito Santo me visitou pela primeira vez. Não foi dentro da igreja, não foi em casa, não foi no meio de santos, mas foi lá no mundo, no meio dos perdidos, no meio das pessoas que não amam, não servem e não temem a Deus. Eu estava lá e eu era uma delas. Mas em casa eu tinha um pai, um homem de fé, que estava orando de joelhos, intercedendo pela minha vida, clamando a Deus pela minha vida, pedindo para que Deus me guardasse, me tirasse daquele caminho. Eu andava nas madrugadas sozinha, eu era uma menina de 18 anos, eu e mais 2, 3, 4 amigas, andávamos sozinha. Olha o perigo que eu corria. Imagina o medo do meu pai. Tantas notícias ruins, né? E o Espírito Santo me visitou naquele lugar, pastor. A gente às vezes julga tanto e condena tanto, mas o Espírito Santo vai aonde ele tiver que ir para nos mostrar o caminho dele. E foi lá que eu conheci o amor de Deus. A primeira vez que eu senti o amor de Deus foi naquele lugar. Improvável. Improvável. Mas foi naquele lugar que eu senti o amor, o constrangimento. O Espírito Santo me constrangeu. No outro dia eu corri, liguei para o meu pai. Pai, me leva na tua igreja. Ele não precisou. Meu pai orou, clamou a Deus. Ele não precisou, sabe, ficar insistindo e bancando o chato. Não, ele disse, não, agora deu. Vou orar e na oração nós vamos vencer essa batalha. E a minha vida foi ganha através da oração, né? A oração do justo. Muito pode em seus efeitos. Então, a minha vida, glória a Deus, assim, eu louvo a Deus, né, por ter me resgatado. E depois, conhecendo o amor de Jesus, assim, eu fiquei pensando, Jesus, por que tu não me chamou antes, né? Por que foi só com 18? Mas a mim, glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? O tempo é dele. Então, eu queria glorificar o nome do Senhor com esse testemunho, né? Que a gente venha a julgar e condenar menos, porque a gente não tem os olhos de Deus, a gente não vê como Deus vê, né? O Senhor vê além das aparências, né? E o amor dele nos alcança, não importa onde a gente esteja, não importa o que a gente esteja fazendo. E, gente, a oração é poderosa. A oração é poderosa. A gente precisa orar mais, como o pastor disse que quando eu contei esse testemunho para ele, a gente estava num momento informal, tomando um café num posto de gasolina, né, pastor? E eu compartilhei e a oração é poderosa. A gente precisa interceder mais, orar mais, né? Dar mais valor para a intercessão, porque é nisso que a gente atrai o coração de Deus. Só ora quem tem fé, só ora quem tem temor, só ora quem ama de verdade. Porque eu posso ser crente domingo lá na igreja e ficar bonita lá na frente orando, mas e no meu dia a dia? E segunda, terça, quarta, e quando não tem ninguém me olhando, quando não tem ninguém me vendo? Aonde está a minha fé e a minha postura com Deus? O meu caminhar com Jesus?
os nossos pensamentos, eles têm que estar 24 horas por dia elevados, né? Elevar o coração, o pensamento ao Senhor. Todos os dias, a cada momento, né, pastor? Amém. Amém? Então é isso, né? Que a gente venha realmente assumir a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, que a gente venha ter uma vida de oração, né? Não uma vida de religiosidade, mas uma vida de comunhão, de intimidade, de temor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria sem temor. Eu não faço as coisas erradas, eu não peco, não porque eu sou boa, porque eu sou maravilhosa, não. Eu não peco, eu não faço as coisas erradas porque eu tenho temor de Deus, porque eu não quero desagradar o coração de Deus, eu não quero pecar contra a Deus, porque se eu fizer isso, eu vou afastar a presença dele de mim, eu vou tirar a presença dele da minha casa, da minha vida, e quem eu sou sem ele? Eu não sou nada sem Jesus. Então, do temor do Senhor, eu tenho a sabedoria para caminhar com Ele, andar com Ele, buscar Ele todos os dias. E tentar ter uma vida de santidade todos os dias, né? Amém. Era isso, gente. Desculpa qualquer coisa, pastor. Não. Amém. Que o Senhor seja louvado em nome de Jesus. Pelo que a gente já está escutando aqui, muita gente está sendo tocado por esse testemunho. Mas eu recebi uma pergunta por e-mail aqui. É o seguinte: como foi quando tu foi para a igreja? Já que nós estamos embalados no testemunho. Ai, Jesus, eu vou ter que falar isso, tá? Eu vou falar então. Depois, quando Amém. Foi. Sim, amém. Vou falar Pro rapidinho. templo físico. Sim. Então, meu pai, né, aceitou o meu convite de me levar para a igreja com ele. Meu pai me levou para a igreja, né? Passou na minha casa no outro dia. Nós fomos de ônibus, né, para a igreja. Era na antiga luterana da Renovação do Parque dos Anjos ali. Nós fomos que é a nossa igreja até hoje? Que né? é a minha igreja até hoje. Faz 20 anos que eu me converti. E eu tô na mesma igreja até hoje. Eu criei raiz lá, gente. Ai, amém. Então, eu sabia que Deus existia, né? O Espírito Santo foi naquele lugar, tocou na minha vida e me mostrou o que eu deveria fazer. Eu aceitei, eu abri a porta, né? Quando o Senhor bateu, eu aceitei, pedi pro meu pai e fomos. Bem bonitinhos lá no ônibus. Só que eu pensava assim, eu não conhecia nada de Cristo, eu não conhecia Deus, eu não conhecia, né, em nenhuma igreja. E eu pensava assim, eu digo, Deus, eu sei que tu existe, eu acredito em ti. E eu quero ir na igreja com meu pai hoje. Mas eu quero ir numa igreja verdadeira. Eu quero ir numa igreja onde tu realmente esteja, né? Eu não quero ir num lugar onde vão mentir para mim, onde vão me enganar. Eu vou ficar no engano, eu não quero isso. Eu quero ir para um lugar onde tu esteja. E tu vai ter que fazer alguma coisa. Eu não falei nenhuma palavra, eu só pensava isso no caminho até a igreja. Eu não disse nada, mas no meu coração, na minha mente, era isso que eu pensava. Eu digo, Deus vai ter que fazer alguma coisa para me mostrar que Ele está lá, naquela igreja. Se Ele não me mostrar, se eu não sentir alguma coisa, Deus não me mostrar, eu nunca mais boto o pé naquela igreja lá de novo e não vou mais em nenhuma igreja também. Né? Já, né? Ousada. Se achando, né? Não, eu na minha ignorância, né? Mas eu queria isso, eu queria um lugar onde realmente Deus estivesse e que não tivesse um charlatão, um mentiroso para me enganar e mentir para mim. Eu amadureci, baby, muito rápido. Tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe, né? Enfim, ela era sozinha. Então, eu tinha muita consciência desde nova, assim, 14, 15 anos já, ajudando a sustentar a casa, né? Então, eu tinha essa consciência. Eu não vou ir para um lugar de mentira e de engano. Eu quero um lugar verdadeiro. E falei para Deus, tu vai ter que me mostrar se tu falar ou não, senão não vou mais, Deus. E, para quê, né? Fui desafiar quem? O Criador de todas as coisas, né? Fui desafiar logo Ele. E nós descemos na parada da igreja, da Luterana da Renovação, do pastor Gerson lá, descemos e nós descíamos na parada, dávamos alguns passos e já entrava na rua da igreja, e a igreja eu acho que era tipo o terceiro terreno, assim, já era o templo ali da igreja. Nós descemos e eu com aquele meu pensamento, se Deus não me mostrar que está lá, não vou mais. E quando eu botei o pé, nós demos alguns passos, quando eu coloquei o pé na rua da igreja. Eu nem cheguei na frente da igreja, eu nem estava dentro da igreja. Eu botei o pé na rua da igreja
E Deus me mostrou mais uma vez, como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Eu olhei assim e eu não só conseguia quase visualizar, mas eu sentia, era como se Deus tivesse mandado 1 milhão de anjos naquela rua para me abraçar. E eu senti uma alegria, algo tão bom, algo tão maravilhoso que é inexplicável, que só Deus pode fazer. O amor, a alegria, assim, o gozo que eu senti naquele momento, eu nunca tinha sentido toda a minha vida. O Senhor mandou os anjos dele me recepcionar. Ele mandou e eu senti aquilo. Eu botei o pé e eu comecei a chorar muito. E o meu pai já conhecia e sabia o que estava acontecendo. E ele me abraçou, botou o braço, né, me abraçou assim. E eu, pai, o que está acontecendo comigo, pai? O que é isso, pai? Que alegria maravilhosa, pai, que amor é esse? O que está acontecendo, né? E meu pai olhou e disse assim para mim, filha, Deus, o Espírito Santo está te ministrando. O Senhor está te abençoando, está derramando da alegria, do óleo de unção dele na tua vida, né? E eu comecei a chorar de alegria, gente. Não era tristeza, né? Porque eu tinha muitas dores e traumas para curar. Mas naquele momento ali, Deus conhecia o meu coração, né? E ele veio e me ministrou, enviou os anjos dele e eu podia ver e sentir. E era muito grande e muito maior do que eu podia suportar. Eu não aguentava na minha pequenez e na minha humanidade, e nós somos muito pequenos e limitados, e a gente não tem como aguentar o poder de Deus. Então ele transborda, sai de dentro para fora, né, pastor? E eu comecei a chorar quando botei o pé naquela rua, e eu entrei na igreja, não tinha pastor ainda, não tinha louvor, não tinha nada. Nós chegamos bem cedo. Tinha umas 2, 3 pessoas ali organizando, e eu sentindo a presença de Deus naquele lugar desde a rua. E eu senti a presença de Deus e eu me derramei na presença de Deus naquele lugar, pastor. Não tinha ainda nada, era Deus naquele lugar. E eu senti que era a resposta do Senhor. Eu digo, Deus, muito obrigada, eu te pedi, tu já me respondeu, Jesus. Oh, meu Deus, como tu é maravilhoso. E aí, meu Deus do céu, aí, né, começou o culto, e eu só chorando e chorando e chorando. Não sei o que as pessoas pensavam, ninguém estava falando nada, e eu chorava de joelho, e veio o louvor, e eu chorando, e veio a palavra, e eu chorando, e veio o apelo, e eu me derramando na presença de Deus, porque o Espírito Santo estava ali, me ministrando. E era muito maior do que eu podia suportar e aguentar, no meu tamanho, né, na minha pequenez ali. Então, aquilo ali era o transbordar de Deus, né? Era a ministração de Deus. Eu vejo que foi o amor, a misericórdia derramada. E o Senhor me respondendo. Uma oração que nem foi dita. Ela só foi pensada e sentida, né? Uma oração que Deus, na sua infinita misericórdia, naquele momento, aprove a Ele me responder. Né? E dizer, minha filha, eu estou aqui. Fui eu que te chamei ontem. Eu te chamei, eu que tirei as vendas dos teus olhos. Eu honrei a fé do teu pai, de um homem justo. Sou eu que estou fazendo tudo isso, todas essas coisas são obra das minhas mãos. Eu estou aqui para te receber, para te amparar, para te curar dos teus traumas, das tuas dores. Eu estou aqui, né? E foi isso. Eu, desde aquele dia, eu me apaixonei por Jesus. E eu queria, que nem meu pai, fiquei que nem meu pai no início, eu queria levar todo mundo para a igreja, queria que todo mundo fosse para Jesus, eu queria que todo mundo recebesse aquele amor, aquele perdão, aquela presença maravilhosa. Um pouquinho mais na força, né? Tu era um pouquinho mais incisiva que teu pai, né? É, será? Eu não me lembro muito. Eu acho que eu era. E eu queria levar todo mundo para Jesus também, porque esse amor era maravilhoso, né? E foi isso. Fui para minha casa feliz da vida, sabendo que Deus era naquele lugar, que Deus realmente existia, que Ele teve misericórdia de mim, Ele me amou e me chamou, graças a Deus, me resgatou. E eu estou aqui com Ele até hoje. Deus fez grandes obras na minha vida. Hoje eu tenho uma vida que eu jamais imaginei, nunca sonhei, mas os planos de Deus são maiores que os nossos, né? E Deus é tudo, Deus é maravilhoso. E sem Ele nós não somos nada. Amém? Que toda honra e glória seja para o nome do nosso Senhor Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Maravilha. Amém. De testemunho. Olha, eu tenho certeza que vai ser endereçado a muitas vidas esse testemunho. Pois nós queremos ver ali com a nossa equipe de marketing, né, como é que nós recortamos esse testemunho e deixamos ele ali
testemunho da irmã Silviane. Quando eu escutei esse testemunho, eu disse, eu não posso guardar isso só para mim. Se eu escutando, né, eu senti que aquilo fez crescer a minha fé de orar pelo próximo, porque muitas vezes a gente fica assim, ó, fica pensando, o fulano tá lá no meio do lamaçal, não quer nada com Deus. Mas olha este caso que nós tomamos por exemplo. Alguém que estava no meio da balada, do tuti-tuti, né? No meio da noitada e gostava daquilo ali. Daí um pouco cai aquelas escamas e ela começa a enxergar o que realmente estava por trás daquela aparência, né? Ver a essência das coisas. Então assim, eu acredito que muita gente Deus vai levar esse testemunho em muitos lugares para que as vidas possam ser tocadas, para intercederem pelo seu próximo. Quando eu escutei esse testemunho, eu disse, nós vamos fazer um caderno de oração ali e vamos começar a interceder pelas pessoas que aqui pisam, né? As pessoas que nos veem, nos assistem, porque o nosso papel é esse, como o pai dela fez, é orar para que Deus tire as escamas dos olhos. E no momento certo, o Espírito Santo vai entrar na vida nesse coração e vai fazer a obra do convencimento. Que convence do pecado, do juízo e da morte. Eu quero agradecer a Silviane, né, por ter liberado esse testemunho, porque agora sai mundo afora. Agora ele não é só o teu testemunho, é o teu testemunho para muitas vidas. E então, eu quero te agradecer. E eu tenho certeza que Deus vai responder este sim que tu deu para mim trazer esse testemunho aqui. Eu quero pedir à pastora, a esposa, que me traga o caderno de oração aqui. Pode ficar aí, Silvio, vai orar também. Vai completar a obra, né? Aqui tem muitos nomes. Quem não colocou o nome aqui, vou pedir que coloque. Eu acho que o irmão, nosso cozinheiro, não estava aqui na vez de colocar o nome, né? A sua esposa também. Os irmãos ali que também estão vindo pela primeira vez aqui, né? Pedir que coloque o nome aqui, uma canetinha para colocar os nomes deles. Enquanto isso, eu cito a participação aqui do Rolf Martins, amigo lá da região de Bagé, Aceguá ali. Tivemos conversando, meu amigo Rolf, que é também da Lida, Galponeira, está escutando na beira do fogo e dizendo que está caindo muita chuva por lá. A Jussara Stefani diz, é verdade, a inveja até mata a míngua, com respeito à palavra do irmão Ricardo. Cris Ivan Robalo, só vitória. Ney e Rosana Nunes dizendo, glória, Deus abençoe. Jussara Stefani dizendo que lindo esse testemunho, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. O Cristiano Bandeira dizendo, muito bom o testemunho, com certeza edificante. Muitos se converterão pelo testemunho. Bênção. Amém. O João Marcos de Oliveira Zanato, amém. A Enilda Rodrigues de Medeiros, boa noite, pastor. O acordeonista Moreno Martins, buenas noites, manda uma das boas na audiência aqui em Brusque, Santa Catarina. Na paz do Senhor Jesus Cristo, que bênção, Moreno Martins. A Gladys, boa noite. O Assis de Vargas, o bispo Assis, né? Dizendo nota 10. Olha aí, ó. Recebemos nota 10 de um professor, né? Almir Freitas, a paz do Senhor, que bênção de Deus. E a Jussara Stefani pede oração pelo filho Douglas. Bom, nada mais justo, né, que pedir para ela, que foi alcançada com a oração do pai, e que a gente sabe que ela tem eu falei, me expressei sobre dom da oração, mas é o ministério de intercessão, né? Ministério de intercessão, pode trazer aqui. Hoje, nosso irmão Roni Souza mandou o chasque aqui, deixa eu ver o que ele diz aí. Um abraço do tamanho do Rio Grande a todos os participantes e ouvintes desta live, em nome de Jesus. Hoje vocês não puderam estar junto com a gente, né? Mas está ligadinho lá nosso irmão Roni. O Júlio da Luz, o pastor Júlio da Luz, um abraço, bênção de Deus. E o bispo Assis dizer, não é que possa impedir a ação do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Não há o que possa impedir a ação do Espírito Santo. O vento sopra aonde quer. João 3:8. Porque o Espírito Santo não é monopólio de nenhuma igreja. Por que o homem é mestre?
Deus só. E bênção de Deus. Aqui está a lista de nomes para nós orarmos. Cada nome aqui está registrado. Se está registrado nesta folha de caderno, será que Deus não está vendo? Será que Deus não sabe que nome que está aqui, que família que representa? Sabe sim, tá? Então nós vamos aqui passar, esse caderno de oração hoje é para a irmã Silviane, porque ela vai orar por essas vidas e Deus vai alcançar essas vidas pelo poder do nome dele, tá bom? Nós só estamos aqui para interceder junto, né? Deixa Deus nos usar mais uma vez. Amém, pastor. Vamos concluir então essa noite tão abençoada, né? Com uma oração final, agradecendo mais uma vez a Deus e intercedendo e orando, colocando essas vidas aqui diante de Deus, né? Assim como eu estou aqui hoje, caminhando com Jesus, pela intercessão de um homem, pela oração da fé de um homem, sabe-se lá daqui uns dias, daqui uns meses, quantos testemunhos a gente não pode ouvir, né? De uma intercessão, do poder da oração que vai ser feita essa noite aqui. Amém. Amém? Então vamos orar a oração da fé, crendo que a gente vai orar e o mesmo Deus que foi lá dentro daquele lugar e me tocou e me resgatou, é o mesmo que vai tocar nessas vidas aqui. Amém. Cada um, né, com a sua particularidade de pedido de oração, mas a gente crendo que todos eles vão ser tocados, Amém. que Deus vai fazer a obra, Amém. né, no tempo dele, do jeito dele, né? Meu pai achava que ia ser do jeito dele e não foi, foi do jeito que Deus quis, né? Amém, gente? Amém. Então vamos colocar o nosso coração diante de Deus agora, né? Vamos esquecer o resto, as coisas do dia a dia, os problemas da vida, da família, dos amigos. Vamos focar só em Deus. Pensar que agora a gente vai estar aqui entregando o nosso clamor a Deus. Que o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, Ele vai estar nos escutando, gente. Ele vai estar nos ouvindo. Ele vai estar ouvindo tudo que tu disser para Ele. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero, Deus, nesse momento, Pai, mais uma vez, começar, Deus, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus criador, Pai, Tu criou o universo e tudo que existe. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por ser este Deus tão maravilhoso. Nós estamos aqui por Ti, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor um dia, Pai, teve misericórdia de nós e nos chamou, Pai. O Senhor bateu a porta do nosso coração e nós, por sua misericórdia, dizemos sim, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu imenso amor, pela Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, por este dia. Obrigada por este momento, por esta live, Senhor. Pai, que tudo que foi dito aqui, Pai, cada palavra, Pai, tenha sido para exaltar e glorificar o Teu nome, Jesus. Que toda a honra e glória seja dada a Ti, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor, de ser adorado e exaltado. Oh, Deus maravilhoso. Pai, não há como Te agradecer. Nada do que fizermos, Senhor, será o suficiente, Pai, para Te louvar e Te adorar e Te agradecer, Senhor, por tamanha grandeza, Senhor, que Tu és. Deus, em nome de Jesus, Pai, neste momento também, eu quero, Deus, colocar, Senhor, este caderno de orações, Pai, diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa, Pai, que cada nome que esteja escrito neste caderno, Pai, em nome de Jesus, estejam em Tua presença, Senhor. Deus, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para tocar nessas vidas, Pai. Oh, Deus, para resgatar como um dia fomos resgatados. Pai, para curar, Senhor, seja alguma enfermidade, Deus, opera a Tua cura, Senhor. Mostra o Teu poder, Senhor, através da Tua cura. Opera os Teus milagres, Senhor. Oh, Deus, não há outro Deus além de Ti que possa operar, Senhor, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos amigos, Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, tenha misericórdia, Deus, toca nessas vidas, Pai, resgata, cura, liberta, Senhor, liberta, Pai, de tudo aquilo que tem amarrado essas vidas, Senhor, quebra as correntes, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, tudo que amarra, tudo que prende, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque cremos no Teu poder, contra Ti, Senhor, ninguém pode.
Oh Deus, não existe trabalho, não existe feitiço, não existe macumba, não existe inveja. Nada é maior do que tu, Senhor. Oh Deus, decreta, Senhor, a tua bênção sobre cada vida, Senhor, que está neste caderno. Nós entregamos a Ti, Deus. Clamamos somente a Ti, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Oh, só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que pode operar milagres, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz a Tua obra, Deus. Traz para o Teu caminho, Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos somente a Ti, Senhor. Nós já Te agradecemos, Pai, porque cremos, Deus. Nós oramos agora a oração da fé, Pai. Oh, Jesus, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem nós entregamos esta noite, essas vidas, este momento. Que somente o Teu nome seja louvado, que somente o Teu nome seja exaltado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Tu és tudo que temos e somos, Pai. E nós não somos nada sem Ti. Declaramos, Pai, o Teu nome, a Tua grandeza, Pai, e a Tua salvação sobre tudo e todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Silviane, né, pelo testemunho, por estar aí no nosso meio, nos ajudando aí a interceder pelo nosso próximo. Nosso irmão Ricardo, considerações finais? Eu falei que se deixasse ela falar, ela ia longe, não falei? É que ela começou eu não a falar, avisei. Caiu um cisco no meu olho aqui. Eu acho que dá para nós convocar ela para trazer a palavra, né? Se ela tá afiada, pastor? Eu acho que sim. Amém, mas o testemunho da Sil mexe muito comigo, né? A gente já conversou inúmeras vezes e graças a Deus, né? Glória a Deus, hoje a gente tem uma família estruturada, né? Deus nos deu o privilégio e eu venho de uma família estruturada. Meus pais são casados há 49 anos. Se avizinha aí uma festa de 50 anos de casado. Aí, seu Valmir e Dona Carmen, ó, queremos festa. Glória a Deus, nós temos uma família estruturada, nossas filhas. A gente conversa muito sobre isso, né? Que quando elas crescerem, os netos chegarem, eles irão visitar o pai e a mãe na mesma casa, né? Então, ela não vai se livrar de mim, então já estou dizendo que ela não vai conseguir. Mas glória a Deus pela vida dela. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher de muita convicção, né? Deus me deu uma mulher de provérbios, aquela mulher que está descrita em provérbios, a mulher virtuosa. Não vou falar muito para não chorar, porque eu sou meio chorão, mas glória a Deus pela vida dela, né? E lindo testemunho que muitas pessoas realmente vão ser alcançadas. Amém? Que maravilha, gente querida. A gente não quer nem terminar nossa reunião aqui, mas nós temos um outro momento ali que você já viu. A panela foi para ali, né? Eu fico pensando aqui, esse piquete é um mistério. É um mistério, porque a maioria das coisas